Caros irmãos e alunos, vamos agora aos comentários dos exercícios da lição número 3 de Teologia da Evangelização, o capítulo que fala sobre o Evangelho. O exercício número 1 diz que podemos entender pela origem da palavra que o Evangelho são as boas novas da salvação. Exatamente isso, como nós podemos ver na grafia da apostila na página 45, ele deixando bem claro esse conceito. O exercício número 2, no conceito do termo evangelho, estão presentes a ideia da mensagem que é anunciada, bem como o ato de anunciar. Também está correto. Na página 48, nós podemos ver que evangelho significa tanto a mensagem quanto o ato de proclamar a mensagem. Número 3, a salvação é um pressuposto bíblico da evangelização e a aplicação da obra redentora de Cristo na vida dos homens. Na origem grega do termo soteria, está presente a ideia de resgate e libertar. Está correto também. Na página 49, você vê essa ideia, ela desmembrada. Quando ele fala ali que os pecadores remidos são transformados na imagem de Cristo e por Cristo são salvos e são guardados. E continua, quando diz respeito ao Cristo crucificado e ressurreto, a única esperança capaz de redimir o homem do pecado e da sua condenação. Dentro desse conceito de remissão e de condenação e de guardados, de salvos, de soltos, de livres, de libertos, está todo o conceito da teologia da redenção. Eu resgatei aqui o slide da lição sobre teologia sistemática número 5, o estudo da soteriologia, o estudo da salvação. 3 palavras que nós estudamos na época, vocês vão lembrar bem. Palavras gregas que elas esclarecem detalhes da redenção, da salvação, da soteria. Nós temos a palavra agorazo, que significa comprado no mercado, exagorazo, que significa comprar e retirar do mercado, e lutrou, que significa desmanchar, soltar, libertar mediante um pagamento. Estas 3 palavras, elas trabalham associadas para a redenção. Nós estávamos vendidos ao mundo pelo peso do pecado. O mundo, como um grande mercado, nos expunha a toda sorte de negociação. Cristo, com a sua obra de redenção na cruz do Calvário, ele pagou o preço e nos comprou do mercado. Naquela época, havia muito comum o ato, como ainda existe hoje, do atravessador, que ele compra para revender. Ele compra barato para revender mais caro e, com isso, tirar o seu lucro. Na redenção, também é usada a palavra exagorazo, ou seja, Cristo nos comprou no mercado do mundo, mas nos retirou do mercado para nós nunca mais sermos vendidos novamente, escravos ao pecado. Agora nós somos totalmente isentos de negociações. E aí entra o terceiro significado na terceira palavra, que é lutrou, que é libertar mediante um pagamento. Ou seja, quando Cristo nos comprou no mercado, nos retirou do mercado, ele nos libertou de toda e qualquer expectativa de voltar a ser mercadoria nas mãos de Satanás e sujeitos à escravidão do pecado. O número 4, o Evangelho é a mensagem de salvação, ele é necessário, pois com a queda do homem sua natureza ficou depravada e seu relacionamento com Deus foi rompido. Essa condição detestável é adquirida por toda a raça humana no contato social. Isso está errado, totalmente errado. O início da questão do exercício está perfeito. O Evangelho é a mensagem de salvação, ele era necessário, o homem com a queda, a sua natureza se tornou depravada e teve o relacionamento com Deus rompido. Mas esta condição não é adquirida com contato social. A salvação, ela não vem pelo contato social e nem o pecado é conseguido, é adquirido através do pecado do contato social. E isso faz parte da nossa natureza. Você vê aí no livro, na página 50,
a confirmação literal do que nós estávamos vendo ali na resposta. Número 5. O Evangelho existe, pois Deus teve de tomar a iniciativa de salvar o homem. Esse mesmo pôde tomá-la, mas não o fez. Isso também está errado. O homem não tinha condição de salvar a si mesmo. Ele estava prisioneiro, ele estava condenado, ele estava escravizado e não tinha condições de salvar. Para ilustrar esse conceito, eu quero deixar para vocês o videozinho do homem que caiu no buraco, que vai completamente de encontro ao que está sendo falado na página 50 do livro, que fala que o homem não pode se salvar sozinho. Na pergunta número 6, a conversão envolve a convicção de pecado, que por sua vez envolve a consciência da pecaminosidade humana, dos próprios pecados e do relacionamento errado com Deus. Está correto. E nós vemos a resposta a essa questão nos subtítulos das páginas 50 e 51, quando aborda exatamente essa temática, explicando cada um desses conceitos. A convicção de pecado é a consciência de um relacionamento errado com Deus. A convicção de pecado sempre inclui a convicção de pecados, e a convicção de pecado sempre inclui convicção de pecaminosidade. Exercício número 7. Os evangelhos sinóticos destacam aspectos distintos a respeito de Cristo como evangelista. Ele é visto como proclamador em Mateus e Lucas e como autor e mensagem em Marcos. Está correto. Nós vemos na página 46 essas definições. Lá em cima, Mateus destaca Cristo como proclamador do Evangelho, e isso também está subentendido na declaração que aparece em Marcos, quando Jesus pega os pergaminhos para ler e lê a passagem que se encontra em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E a definição de Marcos, que Cristo é tanto o conteúdo quanto o autor da mensagem ao mesmo tempo. A número 8, nas epístolas, fica claro que o conceito de evangelho não pode ser relacionado ao Antigo Testamento sob nenhuma hipótese. Isso está totalmente errado, visto que o evangelho é o cumprimento das promessas contidas no Antigo Testamento. Assim sendo, o Antigo Testamento pertence obrigatoriamente ao evangelho. Na página 48, isso fica bem claro. O número 9, a mensagem da morte de Cristo deve ser o centro do evangelho pregado pelo missionário. Está correto, não se deixe levar porque o autor do livro usou a palavra missionário em vez de usar evangelista. Foi só uma distração, mas a resposta está correta, como nós podemos ver na página 51. E por fim, o exercício número 10, a morte de Cristo foi voluntária e sacrificial e teve poder para anular nossos pecados, livrando-nos do jugo da lei. Está perfeito. Essa resposta se encontra na página 51 e 52, na mensagem da cruz. Foi voluntária, foi sacrificial, anulou o poder do pecado e removeu a maldição e a escravidão da lei. Eu gostaria de terminar essa lição com essa imagem maravilhosa, que você vê a manifestação do amor de Deus através da morte de Cristo, para que nós possamos redimir do nosso pecado, e abaixo a ilustração do túmulo vazio, que é a comprovação de que Jesus ressuscitou e a morte não pôde contê-lo. Assim sendo, com a morte de Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, e com a ressurreição dele nós temos a certeza da ressurreição para a vida eterna.